Olá, começa agora mais um programa Meu Querido Pet e hoje no quadro de entrevista a gente tem um assunto muito interessante, porque a gastroenterologia é a especialidade que cuida do sistema gastrointestinal de nós humanos e dos pets também. Mas quando a gente fala do ramo veterinário é uma especialidade ainda pouco explorada. Por isso que hoje a gente trouxe aqui a doutora Gabriela Morgon, ela que é médica veterinária especialista em gastroenterologia, que veio para falar muito sobre esse tema e esclarecer nossas dúvidas. Doutora, obrigado pela sua presença e por ter vindo ao nosso programa. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. E eu acho que para começar a explicar, as pessoas precisam entender o que é gastroenterologia, esse nome difícil. Explica pra gente o que trata essa especialidade. Vamos lá, a enterologia, ela abrange diversos órgãos ali do nosso sistema, não só estômago e intestino, que é o que a maioria pensa por conta do nome, mas a gente também cuida de esôfago, de fígado, de pâncreas, de vesícula biliar. Então são aí bastante afecções que acabam acometendo, mas é claro que a gente tem uma casuística muito maior em estômago e intestino. Né? A gente acaba atendendo com muito mais frequência. Você falou de fígado, por exemplo, que também tem um especialista, que é o hepatologista, né? Não, na veterinária, nefrologista é do rim. Do rim, eu ia perguntar do fígado e do rim. O fígado somos nós, gastroenterologistas que mesmo cuida que também. cuidamos. Isso só muda quando a gente fala da medicina humana, então que aí tem um especialista próprio. Exatamente. E hoje em dia, a gente sabe que tem muitos problemas que acontecem com os seres humanos, a gente falou até um pouquinho disso nos bastidores, que se refletem também nos pets. Um deles é o problema da famosa síndrome do intestino irritável, que é uma doença que costuma atingir os humanos e no caso dos pets também é muito frequente no consultório, né? Como que funciona essa doença? Na parte veterinária, a gente fala que é parecido, né? Mas a gente acaba tendo outro nome. Era chamado de doença intestinal inflamatória e recentemente um novo consenso acabou mudando para enteropatia crônica, né? Mas ela é muito parecida com a síndrome do intestino irritável dos humanos, ela é uma doença crônica, ela é uma doença autoimune, então o paciente nasce com aquela doença e ao longo da vida ele pode começar a ter sintomas clínicos, né? Então isso acaba acontecendo bastante. Acaba se confundindo bastante com alergia alimentar, que é a hipersensibilidade alimentar. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico, a gente precisa ter a conversa com o tutor, pedir exames um pouco mais específicos para conseguir entender essa diferença, porque os sintomas clínicos são muito parecidos, né? Basicamente é o vômito, a diarreia, a perda de apetite, ou aquele paciente muito seletivo para comer, que uma hora ama a comida, daqui a pouco detesta, não quer nem chegar perto, excesso de gases, então isso se confunde com bastante doenças, né? Então a gente precisa estudar mais a fundo aí elas. As fezes, né, a diarreia no caso, e o vômito são, acho que, ocasiões muito comuns no dia a dia de tutores, mas quando que é o momento que o tutor tem que ficar preocupado? É normal um vômito ocasional? Ou qual é o momento que o tutor tem que começar a se preocupar com a recorrência de diarreia ou de vômito? Sempre. Tá ficando recorrente, tem que se preocupar. Independente se é cão, se é gato, precisa procurar ou o clínico ou um especialista para fazer uma investigação. O vômito ele nunca é comum, mesmo aquele vômito uma vez ao mês, porque tem gente que fala, quando eu pergunto, seu cachorro vomita? Fala, não, muito raro, às vezes acontece uma vez no mês, isso já não é normal. Nós não vomitamos uma vez ao mês, nós não temos diarreia uma vez ao mês, então se isso está acontecendo, tem algo errado. É uma forma ali do corpo mostrar, né, que precisa ser investigado. Então isso é incomum e precisa ser investigado. Fezes a mesma coisa. Mesma coisa. E a gente fala muito da diarreia, mas o animal também tem problema de intestino mais ressecado e problema para evacuação? Sim, a constipação. A constipação. Como que a gente observa isso no pet? Muito comum. Tem pacientes que o tutor acaba não percebendo, né? Então, às vezes tem muitos animais no mesmo ambiente, então não sabe se aquele paciente faz cocô todos os dias ou não. E aí começa a perceber aquele abdômen mais estufado, aquela apatia. Igual a gente. Igual a gente, aquela dor. Então tem que estar ali atento, tem que conseguir estar percebendo. Aquele paciente que sempre na hora que vai defecar, a gente chama de tenesmo, fica naquela posição de troninho, fazendo força, anda um pouquinho, força mais um pouquinho, isso nunca é normal também. Então a gente tem que estar sempre atento. Existe sim, na doença intestinal, na enteropatia crônica, né? A gente pode ter episódios de diarreia, mas também pode ter episódios de constipação, né?
A gente fala que é a hipomotilidade. Então, o paciente está ali constantemente inflamado, o estômago, o intestino, ele não funciona da forma que deveria. Então, ele fica preguiçoso, né? Então, acaba não fazendo a digestão da forma que deveria. Então, o paciente, às vezes, acaba ficando muito tempo com alimento ali no estômago. Então, acaba tendo aqueles vômitos com ração, né, mal digerida, alimentos mal digeridos. Às vezes, alimentos que comeu há 12 horas atrás. Então, isso também não é normal, tem que estar sempre atento. E já que a gente está falando de intestino, e mais uma vez eu vou trazer para esse mundo humano que é muito comum para a gente no dia a dia, a gente fala muito que a alimentação influencia nesses problemas. Hoje em dia, o glúten, a farinha, o carboidrato refinado, todos esses são pontos que costumam prejudicar a saúde intestinal de nós humanos. No caso dos pets, é a mesma coisa. A gente pode assimilar o glúten com essas tranqueiras que a gente pode dar para o pet. Como é que funciona? Também. Tem bastante ocasiões de pacientes resistentes, né, intolerantes ao glúten. Isso existe hoje em dia. Existe também o que a gente mais encontra é a proteína. Na veterinária, o que a gente mais vê, diferente um pouco da linha humana, mas é alergia à proteína. Então, principalmente ao frango e à carne vermelha. São os principais fatores de alergia. Mas o cachorro ele não está preparado para o consumo maior de proteína? Sim. A questão não é a quantidade da proteína, mas é o tipo da proteína. Tá. Então a gente vê com mais frequência pacientes que consomem frango, carne vermelha, eles reagem muito pior do que o paciente que consome, por exemplo, o peixe ou o suíno, ou falando de ração, as dietas hidrolisadas, né, que são as rações hipoalergênicas que hoje em dia tem no mercado, que são proteínas, tem a molécula ali do frango, na maioria delas, mas são hidrolisados, então são moléculas pequenas de proteína onde o organismo não identifica o alérgeno. Então a gente consegue fazer essa distinção de alergia alimentar fazendo a gente fala que é uma dieta de exposição, né? Então a gente acaba trazendo o animal a dieta hipoalergênica ou a dieta de alimentação natural, que hoje em dia é muito comum, mas a gente retira o frango e a carne desses pacientes e observa. Quando eles acabam parando, cessando o sinal clínico de vômito, de diarreia, é um sinal muito característico de alergia alimentar. Esse sinal costuma surgir após quanto tempo da transição alimentar? A gente pede em torno de 45 dias para ver uma boa resposta. Não adianta então mudar a alimentação hoje e esperar o resultado amanhã. Não, mas eu vejo antes. Clinicamente a gente acaba vendo uma melhora antes, com certeza. E a raça, a idade do animal é uma coisa que dá mais condições a ter problemas gastrointestinais no geral? A idade, quando a gente vai ler consensos, eles falam que é na meia-idade, né? Pacientes de meia-idade começam normalmente a manifestar sintomas. Na minha prática, na minha rotina, eu vejo muito antes. Eu tenho um paciente bulldog francês, que é uma raça extremamente predisposta a ter problemas gastrointestinais, principalmente colites, né? Hoje em dia existe até a colite granulomatosa do bulldog francês. Então deram um nome para a doença, porque é uma raça que tem muito, bulldogs, boxer. Então eu atendo um de 4 meses. Então assim, a gente fez... Muito cedo. Muito cedo. A gente fez todo o diagnóstico diferencial que tem que ser feito, né, de vômito e diarreia, que foi a principal queixa que ele veio. Então a gente acaba fazendo para hemoparasitose, que são as doenças do carrapato, que também trazem esses sintomas, parasitas de intestino. A própria ração hipoalergênica, a gente chegou a fazer um teste, entrar tudo, e ele não respondia. Então a gente teve que ir mais a fundo na investigação e acabou diagnosticando uma enteropatia crônica. Então são pacientes jovens. Eu quero entender com você como que você descobre essas doenças, quais são os exames. Mas antes da gente chegar lá, eu quero convidar você para assistir com a gente alguns vídeos que vai mostrar o que os pets estão aprontando em casa. Dá uma conferida. Stop, you're scaring me. You're scaring me. I said no. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Do you... Okay. God damn it.
Polieducação, há 28 anos oferecendo cursos com os melhores especialistas em medicina veterinária para você que não quer ficar só na teoria. Sabe por quê? Além de ser uma instituição habilitada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, a estrutura aqui é completa. Então você vai vivenciar na prática tudo que você aprende na teoria, porque o ambiente aqui é de hospital veterinário. Aqui tem desde a triagem, laboratório de análises clínicas com equipamentos modernos de última geração, consultórios, salas de aula e o ambiente cirúrgico com cursos voltados até para médicos já formados. São muitos cursos, desde auxiliar de médico veterinário, aprimoramento de técnicas cirúrgicas, instrumentação, análises clínicas e muito mais. E o melhor, desde a sua matrícula você já está contribuindo com a causa animal, sabe por quê? Porque aqui é atendido mais de 400 pets por mês de ONGs, ruas e todos com atendimento gratuito. Está esperando o quê? Ligue, acesse as redes sociais, venha conhecer a escola e seja o próximo aluno do grupo Polieducação, transformando sua paixão em profissão. A Rede Auto Tietê é multiplataformas e também um portal de notícias. Digitando portal redeautotiettv.com.br, você tem acesso a todas as notícias do Auto Tietê. Links, conteúdos exclusivos e dicas de arquitetura com a Renata Dias. Tudo que movimenta a nossa região e é destaque no mundo, passa por lá. E sabe o que é melhor disso tudo? É que você pode assistir a TV ao vivo, diretamente no nosso portal. Acesse e conheça! Rede Auto Tietê, a nossa TV. Voltamos com o programa Meu Querido Pet. Antes de continuar com a nossa entrevista, queria lembrar vocês que aqui embaixo estão passando alguns animais que estão disponíveis para adoção. Se você tiver interesse em adotar qualquer um deles, é só mirar o seu celular no QR Code que está aparecendo aqui embaixo, conhecer a historinha e, quem sabe, levar um pet para sua casa. Mas voltando agora para o assunto da gastroenterologia, aqui com a doutora Gabriela Morgon, eu queria entender como que vocês fazem para identificar esses problemas. Você identificou os sintomas dos problemas gastrointestinais, mas daí precisa de uma pesquisa, de uma investigação para descobrir qual é o problema real. Na medicina humana, a gente conhece a colonoscopia, a endoscopia, que são alguns exames de imagem que são feitos internamente. No caso dos pets, são esses os procedimentos também? Como que vocês fazem a investigação? A gente começa, claro, do básico, né, bem do início, então a gente pede sempre um hemograma, uma função renal e hepática, albumina, triglicerídeos, colesterol. Então, todo aquele perfil de bioquímico completo. A gente tem que sempre descartar os parasitas, então a gente sempre pede os coproparasitológicos. Na gastro, a gente está super acostumado a sempre pedir 3 amostras seriadas, então dias alternados, nunca no mesmo dia, né? Nunca dias seguidos. Então, depois que a gente faz toda essa investigação, ultrassom abdominal, fez essa questão de exclusão de dieta e tudo mais, quando o paciente não responde à dieta, a gente vê que não tem doenças do carrapato e segue os sintomas, o padrão ouro o exame é a endoscopia e a colonoscopia. Então, são os exames de única forma de diagnóstico de doença intestinal, que é a enteropatia crônica, de neoplasias gastrointestinais. Às vezes a gente também acaba conseguindo pegar pela endoscopia e colonoscopia. Então, nem sempre precisa de uma biópsia aberta, né, por laparoscopia exploratória. Então, a gente normalmente acaba pedindo a endoscopia e a colonoscopia. São exames que são fáceis de encontrar. A gente está aparecendo aqui, a gente entra no ar para toda a região do Alto Tietê. Então a gente está falando de Arujá até Salesópolis. Nessa região existem muitos profissionais que têm disponibilidade de fazer esse tipo de exame. Existe. Que eu imagino que tem uma aparelhagem grande para se fazer, né? Inclusive a colonoscopia? Colonoscopia também. Legal. Existe, a gente, diversos profissionais, inclusive aqui na região, então a gente consegue solicitar com tranquilidade. A parte mais complicada é que não é um exame muito barato, então nem sempre os tutores acabam conseguindo fazer.
né? E outros têm medo da anestesia, então precisa tomar anestesia. A gente sempre pede os exames operatórios, pré-operatórios, mas precisa, né? E a colonoscopia é igual nós humanos, o preparo é um pouco chato, a gente tem que fazer esvaziamento de todo o intestino. Entendi. Exatamente. E deixa eu te fazer outra pergunta ainda sobre intestino, que eu acho que esse assunto, o intestino, na verdade, no geral, na medicina humana, tem sido muito explorado. Inclusive, recentemente foi descoberto a existência de neurônios no intestino que afetam até a questão da saúde mental dos pacientes. No caso dos PETs, é a mesma coisa? O intestino também influencia na saúde mental ou vice-versa? A saúde mental pode desenvolver problemas gastrointestinais? Como é que funciona? Sim. A gente tem estudos recentes também que mostram que essa parte de estresse, ansiedade, nervosismo, essa parte comportamental afeta o intestino. Não tanto quanto na parte humana, né? Não tanto quanto a questão alimentar, a questão de ser uma doença autoimune, isso tem um peso maior, mas também a parte emocional. E isso a gente vê muito na vivência clínica. Então, tutores que viajam, o PET fica, acaba entrando em crise. Então, é muito comum. Doutora, agora há pouco você falou sobre a alimentação dos PETs. Você citou a intolerância à proteína, por exemplo, e é muito comum, a gente vai nas casas de rações e vê aquelas rações gastrointestinais, que é uma ração, inclusive, que tem um valor um pouco elevado. Essa ração, ela pode ser dada indiscriminadamente para os PETs? Qual que é a função? O que ela tem de diferente da ração comum? Não, ela não pode ser dada para qualquer PET, precisa ter a indicação dela. É quase que um remédio, uma medicação, mas é uma terapia. Isso, a gente fala que são rações terapêuticas, rações de tratamento. Né? Nem sempre a gente consegue sair delas, muitos pacientes acabam ficando com essas rações o resto da vida, mas são terapêuticas, né? Então, a gastrointestinal, por mais que, por conta de ser a gastroenterologia, ela não é a ração que a gente mais utiliza. A que a gente mais utiliza é ainda assim a de proteína hidrolisada, né? Salvo algumas exceções de pacientes que não podem, por albumina baixa, excesso de peso, enfim, então tem algumas questões que a gente precisa falar sobre, mas a ração gastrointestinal, ela tem altíssima digestibilidade e altamente palatável. Então, para pacientes que têm aquele intestino mais lento, né, pacientes que têm dificuldade na digestão, ela é uma ração muito bem-vinda. Mais apropriada para dar para esse tipo de PET. Exatamente. E antes da gente chegar nos problemas gastrointestinais que o animal, né, depende de uma terapia desse tipo, o tutor pode ter cuidados para evitar os problemas gastrointestinais ao longo da vida do PET? Isso está relacionado só à alimentação? Como é que é? Falando dos cuidados gastrointestinais, vai depender muito da doença que a gente está falando, né? Eu acho que se a gente estiver falando de doenças agudas, como aquela gastrite aguda, a pancreatite, né, aguda ali que acaba acontecendo, pode ser evitada, a gente evitando dar medicamentos que acabam prejudicando o paciente. Então é muito comum o paracetamol, né? As pessoas acham que pode ser feito e não pode. Paracetamol é perigoso para os PETs, inclusive. Super, exatamente, pode causar lesões sérias, né? A questão alimentar também, então a gente tem muitos alimentos que a gente não pode dar para eles consumir de jeito nenhum. Então a uva passa, cebola, chocolate. Então são alimentos que se a gente der, a gente com certeza vai causar ali algum problema e pode até ser fatal. Mas eu falo que a maior forma da gente evitar é a gente sempre fazer check-ups. Então, procurar anualmente estar fazendo os exames de check-ups. Todo ano, o ideal. Exatamente. Quando você fala de um check-up, é um check-up específico com gastroenterologia ou passar no veterinário para fazer um check-up geral? Um check-up geral, com o clínico. E aí ele vai ver, tem uma alteração muito grande de enzimas hepáticas, tem uma gastrite ali sempre persistente naquele ultrassom, ou uma pancreatite, uma inflamação que deve ser mais cautelosa. Aí chama você. Exatamente. Legal. Doutora, muito obrigado pela conversa que a gente está tendo, mas antes de finalizar, eu queria que você acompanhasse com a gente o quadro que mostra o Meu Pet na TV, mostra um pouco dos animais que foram enviados aqui para a TV, para dentro da casa das pessoas. E o quadro Meu Pet na TV de hoje começa com um patudo um pouco diferente. Na foto, a Lua, uma chinchila muito dengosa com seu tutor, Mauro Vaz. Esse na foto é o Samir, que mostra sua gatinha branca como uma neve. O nome dela é Maeve. E para fechar nosso quadro de hoje, quem ilustra nossa telinha é o Riad, que está acompanhado da sua gatinha tigrada, a Morgana.
Olha que legal, e se você quiser ver o seu pet aqui na telinha da Rede Auto Tietê, é só você publicar lá no Instagram, marcar a hashtag programa Meu Querido Pet e o @ da Rede Auto Tietê TV. Daí você vai ver o seu pet aqui na nossa telinha com a sua história. Doutora, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, por ter esclarecido. O tempo é curto, mas fica aí um novo convite para futuramente a gente explorar mais esse assunto. Eu queria que você deixasse os seus contatos para quem quiser conhecer mais do seu trabalho. Claro. Tem meu Instagram, então é GastroVetGabi. Vocês conseguem me encontrar lá com facilidade. Lá também vai ter o meu celular, vai encaminhar direto para um WhatsApp para falar com a minha assistente, se precisar marcar consulta, tá? Mas eu deixo aqui também o número, pode falar o número? Pode, ficar à vontade. 11 9 9695 5353. Isso aí, obrigado pela sua presença. Agora a você. gente vai para um rápido comercial e na sequência a gente tem um Boletim Pet. Olha só quem chega na tela da Rede Auto Tietê. Paiol, Centro Veterinário. Essa unidade que eu estou fica na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Mas você também encontra unidades em Mogi das Cruzes, Itaquá, Suzano, entre outras em São Paulo e no Alto Tietê. Na Paiol você encontra consultas, vacinas, exames laboratoriais, raio-x, ultrassom, internação e cirurgias. E olha, tem até banho e tosa. Tem uma campanha importante agora em dezembro e janeiro, que é a campanha Verão Sem Pulgas e Sem Carrapatos. Inclusive, você pode fazer os exames aqui mesmo e proteger o seu pet com valores acessíveis. Vale ressaltar que esta unidade que eu estou aqui em Ferraz é 5 estrelas no Google, com uma ótima estrutura e um atendimento humanizado. Venha para Paiol Centro Veterinário, aqui você e seu pet são extremamente mimados. Eu quero falar com você, empresário, você comerciante, você profissional liberal. Você já conhece o projeto hashtag TV na Rua Suzano? É um grande painel que fica lá na Rua Baruel, altura do número 434. Que, aliás, se você passar por lá, pode tirar foto, marcar a gente e você vai ter uma ideia de como o seu produto vai ficar exposto ali na região. São mais de 2.000 visualizações mensais, onde você dará ao público acesso ao seu produto, ao seu serviço. Você gostou? Entre em contato através do nosso WhatsApp 939 40 50 53 939 40 50 53 e tenha a sua marca exposta no maior painel digital da região. Hashtag TV na Rua Suzano. Começa agora mais um Boletim Pet, as principais informações da causa animal passando na sua telinha. Modelo decide doar seu próprio cachorro por não achá-lo mais instagramável. Uma modelo britânica se envolveu em uma polêmica que gerou revolta na internet. Kate Price, de 45 anos, decidiu doar o seu cachorro por não achá-lo mais instagramável. Segundo a mulher, seu pet, batizado de Tank, não parecia mais fofo no Instagram. Tank foi alvo de situações assustadoras relacionadas ao comportamento da britânica. Isso porque ela teria batido nele durante uma live no TikTok. Usuários da plataforma, inclusive, afirmaram que Kate deu um tapa no cachorro fora da tela depois que ele começou a sentar em suas roupas. Kate adotou o cachorro no ano passado, mas admitiu que perdeu o interesse no animal porque precisava treiná-lo. Infelizmente, esse não foi o único pet a ser rejeitado pela modelo. E olha só uma notícia da região: 58 gatos são abandonados em Praça de Guarulhos. O Departamento de Proteção Animal, DEPAN, de Guarulhos, resgatou 58 gatos abandonados na Pracinha do Campo, no bairro do Bom Sucesso. Uma das gatas resgatadas deu à luz a 7 filhotes. Segundo a prefeitura, os animais foram deixados ao relento em gaiolas por uma mulher identificada por uma equipe da administração. Os animais foram levados ao abrigo do DEPAN, no mesmo bairro da ocorrência, onde eles estão sendo avaliados e preparados para doação.
Questionada pelos servidores, a tutora alegou que resolveu abandonar os gatos porque ela pretendia retornar ao Paraná. A prefeitura denunciou o caso à Delegacia de Meio Ambiente de Guarulhos para responsabilização criminal da envolvida. O abandono de animais é crime de acordo com a Lei Federal 9605 de 98. Em 2020, com a aprovação da Lei Federal 14.064, a pena de maus tratos aos animais aumentou para reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda quando se tratar de cão ou gato. E olha só mais uma notícia internacional. A Coreia do Sul aprova projeto de lei que proíbe a venda de carne de cachorro. O parlamento da Coreia do Sul aprovou um projeto de lei que proíbe a criação e a morte de cães para consumo, encerrando uma cultura existente há anos no país. A iniciativa tem sido amplamente debatida no país há muitos anos. O projeto de lei recebeu o apoio de todo o cenário político dividido da Coreia do Sul. Segundo a comissão correspondente da Assembleia Nacional, a lei proibirá a distribuição e venda de produtos alimentares elaborados ou processados com ingredientes caninos. De acordo com o projeto, qualquer pessoa que mate um cachorro para comer pode ser punida com até 3 anos de prisão e ainda multa. De acordo com o projeto, qualquer pessoa que mate um cachorro para comer pode ser punida com até 3 anos de prisão e ainda multa. E agora lá na China, uma mulher quer deixar fortuna de mais de 13 milhões de reais para os seus pets. Uma mulher da China decidiu deixar uma fortuna equivalente a 13 milhões de reais aos seus animais domésticos. Segundo o relato do Business Insider, os 3 filhos da mulher não receberão nada. A mulher, identificada como Liu, é de Xangai e decidiu excluir os filhos do seu testamento porque sentiu que eles negligenciaram a sua velhice. Segundo ela, foram seus cães e gatos que permaneceram ao seu lado. De acordo com a reportagem, o testamento de Liu agora determina que o dinheiro deve ser gasto com os animais domésticos e seus filhotes, depois que ela morrer. Como na legislação chinesa não é permitido deixar uma herança diretamente para os pets, uma clínica veterinária local será responsável por eles e pela administração da herança. E essa não é a primeira vez que um animal doméstico herda uma fortuna. Na década de 90, o pastor alemão Gunther III herdou o equivalente a mais de 319 milhões de reais de sua tutora, uma condessa alemã. Gunther III ainda é considerado o cão mais rico da história. E agora você confere mais uma orientação sobre os pets com o quadro Dr. Pet Responde. Como que a gente sabe se o seu animal está com frio ou não? Geralmente no inverno, no frio, a galera coloca muita roupa no animal sem necessidade. A temperatura dos cães são bem mais elevada do que o ser humano. O ser humano geralmente é 36. O do cão, do gato, vai até 37,5 até 39,3. Só por aí já é um indicativo que você não pode se comparar com o ser humano. Além disso, ele tem a pelagem, que facilita muito mais para ele não passar frio como a gente. Como que a gente sabe se ele está com frio ou não? Às vezes ele vai demonstrar alguns sinais que meio acolhido, um pouco de tremor, mas isso não quer dizer que ele está extremamente com frio igual os seres humanos. E se você achar que mesmo assim o seu animalzinho está com frio, você pode acolher ele, fechar uma porta para não vir muita ventilação, colocar uma roupinha nele para agasalhar muito melhor ele. Inclusive, se você tiver qualquer outro tipo de dúvida relacionada ao frio, ao calor, se o animal tem um problema displásico, qualquer outro tipo, a gente está totalmente à disposição. Inclusive, tem um hospital veterinário 24 horas pronto para te atender o mais rápido possível. E esse foi o Boletim Pet de hoje. Você fica agora com o quadro Histórias que Inspiram. Nos vemos na próxima semana com mais um episódio inédito do programa Meu Querido Pet. Até lá! Muito obrigado, Cassandra. Eu não quero falar sobre a minha tristeza aqui, porque eu acho que ela é muito óbvia. Eu só preciso agradecer. Obrigado, Cassandra, por você ter compartilhado 2 anos da sua pequena vida com a gente.
Eu sei, eu confesso, no primeiro mês eu não gostava muito de você. Eu queria cuidar de você e que você fosse embora, seguir a sua vida e eu fosse seguir a minha sem a responsabilidade de ter que cuidar de um animalzinho desse. E quanto mais eu tentava, mais você decidia ficar e mais eu me apegava. E com certeza foi uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida. Cassandra, eu quero agradecer por tudo o que eu aprendi com você. Isso pode ser engraçado, porque eu te ensinei a voar, te ensinei a caçar, te ensinei a achar alimento, mas indiretamente, sem ter a mínima noção disso, você me ensinou muito mais. Você me ensinou sobre amor e liberdade. Cada dia que eu saía para passear com você, eu sabia que poderia ser o último. Mas eu sempre mantive firme a ideia de que aquilo era a melhor coisa para você. Obrigado por trazer muito amor para nossa casa. Você não era um pássaro carinhoso, brincalhão. Você só queria estar perto da gente, perto do seu bando, que era eu e a Laís. Obrigado por me ensinar sobre cuidado e proteção. Por diversas vezes você se colocava em situações de risco, seja com outros animais, seja com outras pessoas, e eu tive que fazer de tudo para te proteger. E não me arrependo nem um pouco. Cassandra, obrigada por me fazer ser o pai que eu sou hoje. Com certeza, muitas das coisas que eu estou acertando com a Maria Luísa é por sua causa. E eu sei que eu errei um pouco com você também, por causa da minha rotina, por causa da loucura que é a vida. Mas eu acho que eu devo ter acertado um pouco mais do que errado. Obrigado por tudo, Cassandra. Obrigado aos meus fãs pelo carinho com ela. Foi uma das histórias mais lindas que eu já vivi. Eu vou sentir muita falta. Obrigado por mudar nossa vida.